Se você é fã de novelas turcas, com certeza já ouviu falar de Dolunay, ou Lua Cheia, como ficou conhecida no Brasil. E provavelmente você tá aqui porque quer conversar sobre o final, você já assistiu a novela completa. Então hoje a gente vai conversar sobre tudo o que rolou no final da novela turca Dolunay, uma história que conquistou corações no mundo todo com o charme irresistível de Can Yaman e a doçura de Özge Gürel. Mas você se lembra como tudo terminou? Ou se já assistiu e quer conversar sobre o final? Esse vídeo é para você, então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai lembrar um pouco da história e desabafar sobre o final, porque eu tenho muita coisa para te contar. Uma história muito boa, mas o final, ou melhor dizendo, o último capítulo, foi muito ruim. Aquele último capítulo que a gente torce para ver se anima com o desfecho da história ou se decepciona, pois essa foi a sensação que eu tive com o final de Dolunay. Então vamos mergulhar no final emocionante de Dolunay, entender o destino de Ferit e Nazli, os desfechos de cada personagem e as mensagens escondidas dessa história que mistura amor, orgulho, destino. E, gente, olha só, a novidade incrível. O YouTube lançou o YouTube Shopping, agora aqui no canal tem a aba Lojas. É só olhar ali na página inicial do meu canal que você vai encontrar. Lá eu preparei uma seleção super especial com tudo que vai deixar suas maratonas ainda mais incríveis. Capinha de celular, canecas inspiradas nos personagens turcos, almofadas lindas, acessórios das novelas, luminárias, decoração, copo de chá turco, aquele que a gente sonha em ter, e muitos achadinhos inspirados na Turquia. E não para por aí, também tem eletrônicos, tablets, fone de ouvido, perfume, batom, hidratante, tudo que eu uso de beleza e autocuidado para te inspirar a assistir suas maratonas e ficar ainda mais linda. E na descrição de cada vídeo você encontra todos esses produtos para facilitar a sua vida, então corre lá, dá uma olhadinha. E não esqueça de sempre conferir aqui no YouTube, porque no meu canal eu vou colocar novidades o tempo todo, ofertas, achadinhos e itens incríveis que eu escolho a dedo com muito carinho para vocês. E também tem o meu e-book com frases de novelas turcas que todo fã precisa saber. Link na descrição e também no comentário fixado. Aprenda turco assistindo suas novelas favoritas. Cada compra feita pelos meus links, você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Antes de chegar ao final, precisamos lembrar de onde tudo começou. A Nazli era uma jovem sonhadora que ama a culinária e a cultura japonesa e sonha em ter o seu próprio restaurante. O Ferit, um homem rico, exigente e perfeccionista que acredita ter controle sobre tudo, menos sobre seu próprio coração. O destino vai unir esses dois de forma inesperada. Ela passa a cozinhar para ele e sem saber sua verdadeira identidade. E o que começa com antipatia e orgulho, logo se transforma em uma paixão arrebatadora. Mas Dolunay nunca foi apenas uma comédia romântica. Você também percebeu isso? Por trás das risadas, das cenas doces, dos risos que a gente dava em cada cena, muitas vezes, até bobinha aquelas cenas, existem muitos conflitos familiares, inveja, poder e segredos. Tudo isso preparando o terreno para um final que mexe com as nossas emoções. Pena que não desenvolveram tanto esse final, principalmente no último capítulo, o momento que os vilões pagam por todas as maldades que fizeram ao longo da trama e não tivemos o gostinho de saborear todo esse desfecho. O casal que ficou longe toda a novela, no último capítulo mal tivemos cena dos dois. O Bolute querido nem apareceu, mas nem apareceu mais junto com a família que ele tanto amou. Ferit e Nazli vivem altos e baixos intensos. O relacionamento deles enfrenta inúmeros obstáculos. As intrigas com o Hakan e a Demet, os problemas com o Bolute e o orgulho dos dois que parece maior que o amor. Os momentos mais tensos são quando Ferit e Nazli se afastam completamente por culpa da Asuman. A Nazli o tempo todo defendia sua irmã, a Asuman colocava ela por cima da própria vida, prejudicando a sua própria felicidade. Você achou que a Nazli fez certo quando defendia a irmã e privava ela de tomar as devidas consequências pelos atos errados que ela teve? Quando a Asuman fez o plano com a Demet para tirar a guarda do Bolute, Nazli descobre e abre mão da sua vida por causa da irmã. Eu achei isso loucura e muito surreal. E você, o que achou?
O Ferit sempre foi ferido pelas decisões erradas da Nazli. Eles tentam esconder o quanto se amam a novela toda. Isso foi um pouco cansativo para mim, porque nunca tivemos altos e baixos do casal, que eles se separam e voltam. Aqui não foi assim. Eles sempre ficaram separados, apenas se amando de longe, e eu achei isso muito ruim, porque parece bem distante da realidade. A Nazli deveria ter feito a sua irmã pagar o preço pelas atitudes erradas que ela teve, e jamais abrir mão da sua vida para salvar uma menina mimada. Até próximo aos últimos capítulos, a Nazli é capaz de abrir mão da sua vida para salvar a irmã. A Asuman sempre foi capaz de tudo para ter dinheiro, isso é fato. E até nos capítulos finais, quando ela se meteu naquele problema na casa do cara que ela foi lá trabalhar e era um golpe, lá o cara armou um plano para ela junto com o Hakan. Então o Hakan força a Nazli a se divorciar do Ferit para salvar a Asuman. E de novo a Nazli começa a tratar mal o Ferit para se divorciar. Mas antes disso acontecer, precisamos lembrar do casamento de Nazli e Ferit, que eles se casaram apenas para pegar a guarda do Bolut. E claro que com a convivência eles foram se transformando e dando espaço para o amor entre eles entrar. Mas isso demorou muito e ao mesmo tempo que a gente torce para eles ficarem juntos, logo cansa ver a imaturidade da Nazli. O final também fecha o ciclo dos personagens secundários que acompanhamos com carinho, deixando muito um gostinho de quero mais. A Alia, que tanto sofreu com seu amor não correspondido pelo Dennis, decide seguir seu próprio caminho e finalmente se libertou daquele amor tóxico. Ela aparece no último capítulo com seu noivo. A Fatosh foi uma personagem muito engraçada, mas ao mesmo tempo ela mostrou momentos de muita imaturidade, sendo muito boba em muitas vezes. O sonho dela sempre foi se casar com um cara rico. Ela ficou obcecada pelo Engin e quando finalmente o cara quis casar com ela, ela simplesmente não quis mais, porque percebeu que só o dinheiro e a futilidade para ela não faziam sentido. Então ela foi atrás da verdadeira felicidade, que para ela era ficar com um cara parecido com ela, mesmos gostos, mesmos valores. E então ela decide dar uma chance pro Tariq, mas ela só percebeu isso depois que o Tariq começou a se envolver com a Manami, a mulher que comprou o restaurante junto com a Nazli. A Fatosh pede o Tariq em casamento no último capítulo e esse foi o final desses dois. Você gostou? Me conta aí o que você acha. O Engin e a Manami ficam juntos, pelo que eu entendi. No último capítulo, mostra todos os casais juntos e eles estão ali fazendo parte do grupo como um casal. A Asuman, imatura, desde o início até o último capítulo, ela forçou a barra para ficar com Dennis. E o que foi aquele episódio que os dois sobem no último andar de um prédio em construção, o Dennis vai impedir a Asuman de fazer uma loucura, e ele é tão doido quanto ela, né? Se eles ficassem só naquela vibe dos dois se divertindo junto, ia ser bem legal acompanhar os dois. Mas eu sentia uma vibe muito pesada do Dennis e eu nunca gostei dele como personagem. Ele sempre viveu obcecado pela Nazli e depois a Asuman fica obcecada por ele. Se bem que no começo, lá nos primeiros capítulos, a gente percebe que a Asuman sempre quis o Dennis, mas ele era apaixonado pela Nazli. E isso acabou passando um pouco no roteiro, deixou uma ponta solta. Mas depois a gente chega no final e volta com a Asuman querendo o Dennis. E ela consegue no final e dá a entender que os dois vão ficar juntos. Mas ainda assim, são dois personagens com muitas camadas, muitos problemas para resolver. Eu gostaria de ver o desfecho desses dois, para ver como eles iam se sair. Porque o Dennis desistiu da Nazli muito tempo depois que ela já estava casada e demorou para ele desistir dela, e a Asuman provavelmente nunca ia deixar de ter ciúmes do Dennis com a Nazli. Ia ficar sempre aquela pulguinha atrás da orelha, mesmo sabendo que a Nazli tá super bem casada agora com o Ferit. A Asuman, ela teve uma melhora depois de muitos erros, ela ficou um pouco mais madura, pelo menos deu a entender um pouco as atitudes dela que ela teve depois de consequências sérias que ela teve que tomar. E se não fosse por ela, a gente ia estar aqui até hoje esperando a Nazli falar da chantagem que o Hakan fez com ela por causa da Asuman. O Hakan queria que ela tivesse se divorciado do Ferit e ela nunca contou isso pro Ferit, então a Asuman contou pro Ferit da armação do Hakan
e porque a Nazli queria se divorciar dele, porque ele, coitado, não sabia de nada, ele estava achando que ela não amava mais ele, e a Nazli só escondia dele tudo, e isso me dava muita raiva dessa personagem. Ela escondeu muitos segredos do marido, e eu sempre fiquei me perguntando por que ela fazia isso. Ela fazia empréstimos sem consultar o Ferit, o Hakan chantageou ela esconde. Afinal, que amor era esse que se sustentava à base de mentiras e omissões? Eu acho que poderiam ter feito a Nazli uma personagem muito mais forte e não tão pacata, submissa e medrosa. Eu gostaria de ver uma personagem forte e determinada com relação à sua vida amorosa. E você, concorda com isso? O que você achou dessa personagem, da construção dela e do Ferit? A Demet e o Hakan, os vilões da trama, eles recebem o castigo que merecem, mas sem exageros. Não é possível que depois de tanto mal, a gente não vai ver esses dois pagando pelo preço de tudo que causaram. Descobrimos que o ódio do Hakan pelo Ferit era por causa que a mãe do Ferit traiu o pai dele com o pai do Hakan. O pai do Ferit destruiu a família dele, então o Hakan ele volta para se vingar do Ferit, e é impressionante como os pais fazem as coisas e o filho que paga o preço. Que culpa o Ferit tinha do erro do próprio pai? O Hakan foi um vilão muito bom que fez seu papel com maestria. Tanto que faz a gente sentir raiva dele de tanta maldade que ele faz. Ele armou o acidente da família da própria esposa e por consequência disso toda a trama se desenrolou. A Demet se casou com ele por obrigação e ela era apaixonada pelo Ferit e nunca aceitou que o relacionamento dos dois tinha terminado. Ela se tornou uma mulher amarga, fria e sem escrúpulos. Não pagou por nada que fez. A história que ela trancou a Nazli no freezer nunca teve um desfecho. Nazli, como sempre, escondeu do Ferit tudo o que aconteceu e ele só descobriu porque o dono da peixaria foi lá ver como que a Nazli estava após ficar doente porque ficou presa naquele freezer. Então ele contou tudo pro Ferit, porque ela mesma não contou. O Dennis, que salvou ela, nunca contou nada pra ninguém. E nunca ninguém foi investigar quem fez isso. Por consequência, a Demet nunca foi responsabilizada por isso. Eu achei um furo de roteiro porque a gente queria ver esses dois pagar por tudo que fizeram. Não somente no penúltimo capítulo mostrar eles sendo presos e nunca mais a gente ter notícia deles. A gente queria ter visto pelo menos no último capítulo e ao longo da trama eles pagando por tudo que fizeram. O pequeno Bolute foi o símbolo da inocência. Nessa novela, o coitado sofreu a perda dos pais por causa do Hakan. Ele sofreu a novela toda, mas ainda assim nunca perdeu a sua inocência e a vontade de ter uma família e ser feliz. Ele sempre quis ficar com o Ferit e a Nazli, e só vai encontrar essa estabilidade e o afeto no penúltimo capítulo, sem contar que a mãe do Ferit voltou para encher o saco, até uma ex do Ferit aparece para prejudicar o casal nos últimos dias da novela. Depois de tantos desencontros e momentos ruins, finalmente Ferit e Nazli param de dar ouvido para os outros e se unem para sempre. Esses desfechos mostram que Dolunay quis fechar cada arco com justiça emocional, com pressa, mas ainda assim foi um final ok, mas que deixou a gente com um gostinho de quero mais. O último capítulo em si, eu pulei todas as cenas porque foi só show, músicas e poucos momentos do Ferit e da Nazli. Encheram a tela com Fatosh, Tariq, Engin, Manami, Asuma e Dennis. E até a Alia apareceu com seu novo namorado. O Ferit e Nazli, que queríamos ver mais tempo juntos, não teve tempo de tela. Apenas mostraram que estavam felizes e agora seriam 4 na família, porque Nazli estaria grávida. Então o Ferit, Nazli, Bolute e o novo bebê seriam felizes para sempre. Pelo menos assim ficou na imaginação dos fãs, já que não tivemos desfecho dessa novela nessa nova fase. Dolunay em turco significa lua cheia,
E lua cheia, em muitas culturas, simboliza a iluminação e a completude. Nessa história, ela representa o momento em que Ferit Nazli encontra o equilíbrio entre a razão e a emoção. Luz e sombra, orgulho e entrega. Cada fase da lua simboliza uma etapa da relação desses dois. O começo foi a lua nova, aquilo que era incerto. A lua crescente representou o crescimento do amor dos dois. A lua minguante foi o conflito e o afastamento. E por fim, tivemos a plenitude, o Dolunay, a lua cheia. Por isso, o título não foi escolhido por acaso. É uma metáfora para o amor maduro que aprende com as próprias falhas. Pelo menos foi assim que eu interpreto o final dessa novela. Poético, mas a gente precisava de um final que fechasse com chave de ouro. Dolunay pode ter terminado, mas continua viva no coração dos fãs. Foi mais do que uma novela sobre amor, foi uma história sobre amadurecimento, perdão, equilíbrio e redenção. Ferit Nazli nos ensinaram que o verdadeiro amor não é o que domina, é o que ilumina. E talvez essa seja a maior mensagem da lua cheia que encerra a trama. Se você também se emocionou com Dolunay, curte o vídeo aí para ajudar o canal, comenta aqui embaixo qual cena mais te marcou, o que mais você gostou nessa novela e o que você não gostou. O que você achou desse final? Conta aí pra mim e curte o vídeo se você curtiu essa novela e se você gosta dos personagens e do casal Ferit Nazli. E diz aí se você tá com saudade desse casal e se você acabou de terminar essa novela assim como eu, vai sentir saudade deles? Conta aí que eu quero saber. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar essa dica com seus amigos, se inscrever no canal, seja membro, ativa o sininho das notificações aí para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das novelas. A gente está acompanhando outras novelas turcas também, confere aí a playlist no canal se alguma novela te interessa. Assista também outras dicas que vou deixar aqui no card de informações e também no comentário fixado para você conhecer outras histórias. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!